perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindos a Geekverse, o seu canal de novidade e opinião do universo nerd, onde eu vou trazer para vocês tudo o que está acontecendo no cinema, TV, livros, filmes, séries e também jogos, mas sempre com a opinião centrada, racional, sem puxar o saco das empresas, falando aqui o que o público geek merece. E para começar a falar com vocês, a gente vai trazer aquele assunto que está tomando conta da comunidade, que é o que aconteceu com Star Wars? Como é que a Disney conseguiu destruir Star Wars? O mais novo filme da franquia, Ascensão Skywalker, ele foi lançado e não está dividindo opinião, porque a grande maioria odiou o que aconteceu. Alguns fãs ainda estão naquela negação. Eu acho que foi razoável. Quando virem a segunda desse, galera, deixa eu falar para vocês. Quanto mais você escuta, você lê, você vê vídeos sobre o filme, mais raiva eu fico, eu tenho certeza que vocês também vão sentir, porque mais furos na história a gente descobre. E aí fica aquela questão, como é que a Disney deixou chegar nesse ponto? O que aconteceu no desenvolvimento desse filme para ter lançado um filme que parece que são 3 filmes juntados, amontoados em 90 minutos e que a história muitas vezes não tem coerência e muita coisa fica sem resposta. Porque, galera, na verdade, esse filme foi feito 2, 3 vezes. Eles tiveram que refilmar mais ou menos 30% do filme novamente. Eles tiveram que mudar completamente o roteiro. Eles fizeram 3 edições que são totalmente diferentes e o primeiro roteiro que foi abandonado foi escrito com a ajuda do George Lucas e seria baseado na história original do George Lucas para essa nova trilogia. Mas então, galera, vamos dar uma olhada. Como é que era essa versão original? Como foram essas edições? O que realmente aconteceu no desenvolvimento de Ascensão Skywalker? Galera, o que aconteceu? A ideia original desse terceiro filme, A Ascensão de Skywalker, ele seria feito pelo diretor Colin Trevorrow, que é o mesmo diretor que fez Jurassic Park. Porém, durante o desenvolvimento do Last Jedi, Os Últimos Jedi, ele foi demitido. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas surgiram diversos rumores ao longo dos tempos, ao longo dos meses, contando os bastidores. Então, galera, o que eu vou tratar aqui com vocês, por enquanto, são rumores, mas tem um detalhe interessante. Essas pessoas que contaram esses rumores são as mesmas que há 6 meses atrás vazaram o roteiro do filme e foi exatamente. Se você pegar os posts do Reddit de 6 meses atrás, eles já diziam: o Palpatine vai voltar, no final vai ter uma luta, o Kylo Ren vai se sacrificar, eles vão usar uma adaga, eles vão até Estrela da Morte, eles contou tudo. Ninguém levou a sério porque era um roteiro tosco. E foi exatamente o roteiro do filme. Mas então, por enquanto não tem confirmação, mas tudo que esses caras falaram antes foi verdade. Então vamos lá, para começar. Quando estava no desenvolvimento dos Últimos Jedi, o Colin Trevorrow, ele entrou com uma briga contra Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilmes, e o Rian Johnson. Por quê? O Colin achava essencial que o Luke Skywalker ficasse vivo até o último filme e ele só morresse no último filme. Só que a Kathleen Kennedy e o Rian Johnson queriam matar o Luke. Isso aqui é interessante, que muita gente acha que foi só o Rian Johnson que queria atirar o Luke logo nos Últimos Jedi. Não! A própria presidente do Lucasfilm não queria mais o Luke. Aí a gente se pergunta, por que ela não queria? Será que ela não consegue entender a importância do Luke para a franquia? Não, ela não consegue. Mas tá bom. E foi por isso que ele foi demitido. Porque não deixaram ele dar a sua visão, o roteiro que ele queria para o terceiro filme. É claro que aqui já tem um outro problema. Como é que você vai fazer uma trilogia que cada diretor de cada filme tem a sua história, tem a sua versão do filme? Deu nisso, né? Só que tem um outro detalhe. A visão do Colin Trevorrow, o que ele queria fazer, estava de acordo com o J.J. Abrams, porque eles são amigos e os dois trabalharam juntos para fazer o roteiro do primeiro e do terceiro filme. O Rian Johnson foi que destoou. Ele quis fazer o que ele quis e dane-se o resto do filme. Por isso mesmo, o próprio J.J. Abrams e o Colin Trevorrow, eles odeiam o Rian Johnson pelo que ele fez. Mas o Rian Johnson, ele é preferido pela Kathleen Kennedy, então deixaram ele fazer o que ele queria. Só que depois,
Depois que o Colin Trevorrow foi demitido, a ideia da Kathleen Kennedy era colocar o Rian Johnson para dirigir o último filme. Sim, ele queria dirigir o último filme, porque na cabeça dela, Os Últimos Jedi foi sensacional. Só que logo depois que o filme foi lançado, a gente viu a venda, a receita não foi tão boa quanto esperado, e alguém, eu tenho certeza que nesse momento vai falar, peraí, Kodak, peraí. O filme arrecadou $1 bilhão. Como é que você pode dizer que o filme não deu uma boa receita? Galera, esses filmes, para vocês terem uma ideia, a Ascensão do Skywalker, os analistas financeiros dizem que pro filme se pagar, ele tem que arrecadar $1 bilhão para se pagar. Porque tem o valor da produção e tem o valor do marketing, que nesse caso é muito alto. Então o filme de Star Wars arrecadar 1 milhão e 200, pra gente parece 1 bilhão e 200, parece uma coisa assim, caraca, que eu falei 1 milhão, mas é 1 bilhão. Para se pagar, ele precisa arrecadar 1 bilhão. Pra gente pode parecer, 1 bilhão assim, eles devem estar nadando dinheiro. Não, porque o custo dessas produções é muito alto. E uma coisa é a expectativa e quanto arrecadou. Por quê? Você pode arrecadar 100 milhões, mas se a sua expectativa era 500 milhões, não foi muito bem. A expectativa dos Jedi era arrecadar mais. E além disso, depois teve uma queda na venda de produtos Star Wars de 40%. Galera, 60% de toda a renda de Star Wars vem de merchandise, camisa, bonequinho. Não é do filme, a bilheteria é uma parte pequena, não chega nem a 20% total de receita. A grande grana, o grande dinheiro vem da venda de mercadorias. E depois dos Últimos Jedi cai em 40%. Aí o presidente da Disney, ele interviu pessoalmente e falou, não. Ele foi falar com o J.J. Abrams, salva a gente. Ele chamou o J.J. Abrams para fazer Ascensão dos Skywalker, o 9º filme. Aí o que J.J. Abrams fez? Ele odiou tudo que o Rian Johnson fez nos Últimos Jedi. E para tentar corrigir, a primeira ideia dele foi chamar o George Lucas. O George Lucas foi chamado, e os dois junto com o Colin Trevorrow, porque para quem não percebeu, o Colin Trevorrow, ele aparece nos créditos lá como roteirista, porque ele também ajudou a fazer o roteiro desse filme. Os três juntos, eles desenvolveram o roteiro. Esse roteiro é totalmente diferente do filme que foi lançado. Como é que ele era diferente? Primeiro ponto, o vilão principal, o Palpatine, ele iria aparecer, mas não seria o vilão. Ele não apareceria fisicamente. O vilão do filme seria o Matt Smith, que foi um dos Doctor Who's. Ele faria o papel do Filho de Mortis, que é um inimigo da Clone Wars, da série animada Clone Wars. Então, na realidade, o inimigo principal do filme, do 9º filme, seria o Filho de Mortis, e ele teria a Adaga de Mortis. Não tem muitos detalhes o que seria tão diferente da história, mas o que houve? A Disney ficou preocupada de que esse vilão não seria muito bem aceito pelos espectadores, porque muita gente não viu o Clone Wars. E o J.J. Abrams falou para Disney, olha, o nosso filme não vai agradar todo mundo. Esse filme, eles usava muito do roteiro original do George Lucas, porque quando a Disney comprou Star Wars do George Lucas, ele tinha um esboço do roteiro do 7, do 8 e do 9. Ele passou para a Disney e a Disney garantiu para ele, não, nós vamos fazer o seu filme. Só que o problema é que o George Lucas, ele não colocou isso no papel. Ele confiou na palavra da Disney e o próprio Bob Iger, que é o diretor, o presidente da Disney, ele falou, olha, sim, eu me sinto mal porque nós não cumprimos a promessa que nós fizemos George Lucas. Na biografia que ele lançou, ele fala sobre isso. Ele se sente mal da maneira como eles trataram o George Lucas. Ele tá falando isso também porque ele se sente mal porque ele tava perdendo dinheiro. Porque se ele tivesse feito o roteiro do George Lucas, não estaria essa zona que tá agora. Mas então, esse primeiro roteiro, ele seguia alguma das ideias do George Lucas inicial. Como é que é? Depois eu vou fazer um vídeo contando como seria essa trilogia do George Lucas. Mas basicamente, tem algumas coisas que são similares, mas não todas. O Luke Skywalker, ele estaria muito rancoroso, ele não estaria feliz com a força, com o universo, ele teria se afastado. Mas mesmo assim, ele teria uma participação muito grande e só iria morrer no final. O Han Solo ia participar de outra maneira, a Leia também participar de outra maneira, e esse filme não seria focado na Rey, seria focado na nova geração de Jedi. Então, não seria um Jedi, seriam vários novos Jedi. Mas então, esse foi o primeiro roteiro. Quando o J.J. Abrams falou pra Disney, olha, o nosso filme não vai agradar todo mundo, a Disney falou, não, você tem que fazer um filme que tem que agradar a todos. Tem que agradar a todo mundo tem que ficar feliz. E aí falou pro J.J. fazer tudo de novo.
Nessa época, eles jogaram esse roteiro fora e começaram a trabalhar num outro roteiro sem a ajuda do George Lucas. Esse novo roteiro, para vocês terem uma ideia, eles tiveram que chamar os atores de volta e, segundo esses rumores, eles refilmaram 30% do filme. As refilmagens foram até outubro. Outubro, olha só, faltando pouquíssimos meses para o lançamento, eles ainda estavam refilmando. E depois de refilmar, eles começaram a fazer as novas edições. Eles editaram o filme e mostraram uma plateia. A plateia, a primeira versão que foi mostrada, odiou. Aí eles tiveram que voltar e tiveram que fazer uma outra edição mudando o final do filme, porque a galera gostou da primeira parte, mas não gostou do final do filme. E aí essa foi a versão que foi lançada. Então, na verdade, o que nós temos? Existem duas versões do filme. Existe a versão que está sendo chamada a versão do George Lucas e a versão do Bob Iger, porque essa última versão foi a que o presidente da Disney falou: não, você tem que fazer um filme que vai agradar todo mundo, e essa foi a versão que foi lançada. Tanto que, segundo os rumores, o J.J. Abrams, ele não gostou da versão final, ele queria que tivesse sido lançada a outra versão. Agora, não é que nem o Snyder Cut, porque nada indica que a versão do George Lucas tinha sido toda filmada, estava pronta. Eles ainda estavam trabalhando no roteiro, não estava tudo finalizado ainda. Então não tem uma versão pronta desse filme. E nessa mudança, o Matt Smith, ele foi descartado, tiraram o personagem dele totalmente do filme. Tanto que, se vocês procurarem na internet, eu vou colocar aqui para vocês, antes apareceu, saiu em tudo quanto é lugar. Olha, o Matt Smith foi contratado para trabalhar em Star Wars 9. Olha, ele vai participar de Star Wars 9. E de repente, olha, ele não está mais participando. Mas, lembra que eu falei que teriam a adaga dele? Essa parte da adaga continuou. Mas vocês perceberam que as cenas da adaga são meio assim, perdidas, meio jogadas? Por quê? Porque, na verdade, a história dela seria totalmente diferente. Ela teria uma participação muito mais importante na história, mas quando eles cortaram o Filho de Morte, a adaga do Filho de Morte ficou meio que assim jogado, sem sentido. Outra coisa que vocês devem ter percebido: vários momentos, várias cenas do filme, a gente não consegue entender. Por quê? Aquela cena fazia parte de uma sequência, 1, 2, 3. E na hora de editar, porque o filme foi editado várias vezes, mesmo tendo essa versão do Bob Iger ter sido lançada, segundo as fontes, eles refizeram o final 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até tentar chegar numa versão que desagradasse menos o público que estava assistindo o filme. Então, teve muita cena que foi cortada. No início do filme tinha uma cena com Darth Vader. Sim, o Darth Vader iria aparecer no início do filme, e depois eu vou fazer um outro vídeo explicando essa cena. Sabe no final que tem aquela cena bizarra, que o Lando vira para aquela personagem que eu não lembro o nome, desculpa, porque é tanto personagem novo que nem não faz a menor diferença. Ele vira para aquela personagem, aquela moça, aquela jovem, e ela fala: da onde você é? E ela fala: eu não sei. E ele responde assim: vamos descobrir juntos? A sensação que passa é que ele está dando em cima de uma menina que deve ter 40 anos a menos que ela. Não! Por quê? Qual que é a história original? A história original é o seguinte: por que o Lando está naquele planeta? Porque ele foi para aquele planeta, ele teve uma filha, e a First Order roubou a filha dele naquele planeta, e ele ficou naquele planeta esperando tentar encontrá-la, que ela voltasse. Então, essa cena é dar a entender o seguinte: ou aquela menina é a filha do Lando, ou ele vai sair com ela para encontrar os pais delas, mas também encontrar a filha dele. Agora, como só botar naquela cena, parece que ele é um tarado que quer pegar a menina ali no meio do filme, mas não tem nada a ver. Isso aqui é só um exemplo, tem muita cena desse tipo no filme. Galera, quando vocês forem assistir a segunda e terceira vez, vocês vão descobrir tanto erro, mas tanto erro, mas tanto erro, que é bizarro. Porque, na verdade, não é que eles quiseram fazer 3 filmes num só. Eles quiseram fazer 3 filmes num só, descartar os últimos Jedi. Além disso, eles tiveram que fazer um filme, jogaram fora e tiveram que fazer outro filme. Então é uma zona completa o que aconteceu com Star Wars. Por isso tá essa zona. E aí a gente entende também por que o George Lucas não foi para pré-estreia. Foi a primeira pré-estreia preview de um filme do Star Wars que o George Lucas não foi. Começou um grande burburinho: por que ele não foi, nos foi chamado, ele tá com raiva. Por quê? Ele fez o roteiro, ele ajudou a fazer o filme e a Disney jogou fora para entregar isso aqui que, sinceramente, mesmo que a versão do George Lucas fosse uma porcaria, eu prefiro ver a versão do George Lucas do que ver essa daqui. Porque é a porcaria, pelo menos, da pessoa que criou o Star Wars, e acho difícil ser pior do que esse filme. Então, galera, o que aconteceu com a Ascensão Skywalker foi uma zona completa. Essa zona toda começou com Kathleen Kennedy e Rian Johnson. Por quê? Por mais que a gente possa colocar a culpa no J.J. Abrams,
porque ele lançou o filme, por mais que a gente possa colocar a culpa no Bob Iger de ter se metido, tudo começou com Rian Johnson e com a Kathleen Kennedy, porque os dois, nos últimos Jedi, eles, em vez de seguir a trilogia, em vez de seguir a história mais ou menos do que estava preparada, primeiro, a Kathleen Kennedy, como é que ela não fez um esboço de que seria a trilogia e obrigou o diretor a seguir aquele esboço? Não, ela deixou que cada um fizesse alguma coisa. Mas o que o Rian Johnson fez foi pior. Porque ele pegou o filme que o J.J. Abrams fez, jogou fora e quis contar a sua história. Se ele fizesse um filme solo, só dele, ele pode fazer o que ele quiser. Mas parte de uma trilogia, ele quebrou não só o J.J. Abrams, mas ele quebrou a própria Disney, porque a Disney não tinha mais o que fazer. Então a Kathleen Kennedy foi responsável por deixar o diretor fazer o que ele quisesse. Segundo, foi responsável por não perceber que o Rian Johnson estava fazendo ia destruir a trilogia. Não é destruir Star Wars, destruir a trilogia, não tinha pra onde J.J. Abrams ir. E o Rian Johnson por ter feito pelo ego, não sei. Eu sinceramente acho que ele trollou e as pessoas não perceberam. Eu sinceramente acho que ele quis realmente sacanear, porque eu não posso convir que ele seja um diretor tão ruim, um roteirista tão ruim, de não perceber dos furos que ele fez na história, principalmente numa trilogia. Mas então, galera, foi isso que aconteceu nos bastidores. Sempre que tiver novas informações, sempre que subir alguma novidade, eu vou trazer aqui pra vocês no Geekverse, o seu novo canal do Universo Geek. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês sabiam disso tudo que estava acontecendo? Vocês perceberam que tinha uma coisa errada? Vocês gostariam de ver essa versão do George Lucas? E o que vocês acharam da sessão de Skywalker? De quem vocês acham que é realmente a culpa? Você acha que a culpa é do J.J. Abrams apenas? É do Bob Iger? É da Kathleen Kennedy? É Rian Johnson? Quem é o mais culpado? Deixa os comentários que estão aqui embaixo, me onde eu sei sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. Galera, e hoje eu queria falar com vocês sobre um dos nossos parceiros que é muito importante aqui no canal, que é o NoPing. O jogador brasileiro, ele tem um problema muito sério, que o nosso lag, a nossa latência, é muito alto quando ele está jogando nossos jogos online. Mas é aí que entra o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha exclusivamente para melhorar a sua experiência nos jogos online. Ele trabalha para diminuir o lag, a latência dos seus jogos. E ele tem uma grande vantagem, que ele funciona em todos os jogos online. E agora, com essa parceria do Codex NoPing, vocês podem testar o NoPing gratuitamente durante 7 dias e, se gostarem, podem pagar 20% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, muito importante. Tem que fazer o cadastro por esse link para aproveitar a promoção. Vocês vão clicar no link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDMOES. Só isso.